Oi, oi! Hoje a gente vai entender o que é Montessori. Se você já me segue aqui nas redes sociais, você sabe que eu sempre falo sobre Montessori e que todos os meus conteúdos, ou a maior parte deles, é baseado no método Montessori, nos meus estudos no método Montessori. E eu preciso explicar um pouquinho melhor o que é esse método. Inclusive, no canal do YouTube já tem um vídeo falando sobre Montessori, foi o primeiro vídeo no canal, então ele tá bem antiguinho, bem simples, então eu resolvi fazer outro vídeo mais aprofundado, mais recente, para explicar melhor, mais detalhes do que é o método Montessori, para que você entenda por que eu trago esses conhecimentos e por que eu sempre falo que, na minha perspectiva, a única opção é a gente educar baseando os nossos conhecimentos, baseando a nossa prática no método Montessori, na filosofia Montessori. E parece drástico, talvez, no primeiro momento, você achar que eu só acredito nisso ou que eu acho que todas as pessoas deveriam educar com o método Montessori, mas eu vou te explicar por que eu penso dessa forma, então fica comigo e vem entender o que é esse método, porque ele não é simplesmente um método, algo fechadinho em caixinhas. Ele praticamente, ou eu diria que ele realmente explica a criança e ele nos ensina como agir com a criança da maneira certa, o que a criança precisa para se desenvolver em todos os aspectos, e eu vou te explicar tudo isso nessa videoaula. Eu acho que esse vídeo tá caindo. Agora melhorou. Estava torto. O método Montessori, ele é uma perspectiva educacional muito além de um método educacional escolar. Ele surgiu primeiramente, como um método de educação para a escola, porque ele foi desenvolvido a partir de escolas, mas ele é muito mais do que um método escolar. Ele é um princípio, uma filosofia da educação e que hoje em dia ele chega em milhares de casas e famílias para ajudar na educação dos seus filhos. E você tem muitos aspectos já na sua vida ou na escola do seu filho que surgiram por causa do método Montessori e você nem imagina, você nem sabe disso. E eu vou te contar tudo isso agora. O método Montessori foi criado por uma mulher italiana chamada Maria Montessori. Ela foi uma das primeiras mulheres a se tornarem médicas na Itália, numa época em que mulheres não podiam fazer qualquer faculdade, muito menos a graduação de medicina. Normalmente ela era direcionada para os homens e as mulheres eram direcionadas para as áreas de educação, para cuidados das crianças. Então não era muito aceito que as mulheres fizessem medicina ou que entrassem numa faculdade direcionada para homens. E ela desafiou todas as perspectivas, desafiou todos os padrões da época e decidiu que queria fazer medicina. Então ela foi uma das primeiras, se eu não me engano, ela foi a 8ª mulher a se formar em medicina na Itália. Normalmente a gente só fala dela quando a gente fala no método Montessori, mas o método em si foi desenvolvido por ela e por alguns colaboradores que ajudaram nas pesquisas dela durante os anos de prática, os anos de observação desse trabalho. Mas a criadora, a fundadora e o nome do método levou o nome dela, porque foi ela quem começou os estudos, ela era a pessoa responsável pelo desenvolvimento do método e ela teve a colaboração de algumas outras pessoas. E esse método, ele surgiu a partir da observação das crianças. Ela observava os comportamentos, as atitudes das crianças e tudo que envolvia ali o dia a dia com as crianças. A partir disso, ela começou a desenvolver o método para ajudar o desenvolvimento dessas crianças, oferecendo aquilo que ela percebia que era necessário para cada etapa, para cada dificuldade, para cada situação. Então o método, ele surgiu da observação no intuito de ajuda à vida, ajuda ao desenvolvimento infantil. E não de uma forma encaixadinha como era na educação tradicional e como ainda é hoje na educação tradicional. Infelizmente, a educação é uma das áreas
da humanidade que pouco se modifica com o passar dos anos, né? Apesar de nós termos algumas mudanças, mas ainda essa mudança está muito lenta na educação, escolas tradicionais, municipais e estaduais. Então, o estudo dela era com o objetivo de ajudar o desenvolvimento de uma forma completa, de abranger todos os aspectos do desenvolvimento da criança. Então, para uma educação integral e profunda. Mas como que surgiu tudo isso? Como que ela começou a estudar as crianças, sendo que ela se formou em medicina? O que uma coisa tem a ver com a outra e por que uma médica criou uma metodologia de educação? Então, vamos lá. A Maria Montessori, ela entrou então em medicina e ela não podia participar das aulas como os homens, tinham algumas regras, ela precisava esperar que todos os homens entrassem e se sentassem nas suas classes para depois apenas ela entrar. Ela não podia participar de algumas disciplinas, porque envolviam a observação, o manuseio de corpos masculinos e corpos de outras pessoas. Então ela não podia participar de tudo. Para ela não ficar defasada no aprendizado, ela buscou por todos os livros que ela pôde, ela estudava em horários que os outros homens não estavam lá e ela pôde ter acesso então aos espaços da universidade para estudar, só que fora de hora, virando madrugadas adentro, indo em horários que os homens não estavam lá. Só que no final das contas, ela se formou em medicina e ela não podia trabalhar como os médicos formados na faculdade. Ela não podia atender as pessoas do convívio social, ela não podia ser uma médica tradicional. E aí ela conheceu um médico psiquiatra que trabalhava, né, na área da psiquiatria, atendendo pessoas com algum tipo de deficiência, com doenças emocionais e psicológicas, e ele tinha atendia um espaço onde tinham crianças com deficiências de forma geral. Naquela época, as crianças com deficiências elas não eram incluídas no mundo social. Então elas eram colocadas numa clínica psiquiátrica para que elas tivessem um atendimento mais adequado, mas essas clínicas elas eram bastante precárias e o atendimento a essas crianças era bastante desumano, inclusive. Não era um ambiente agradável para crianças nem para pessoas com algum tipo de deficiência ou doenças emocionais e psicológicas, transtornos de forma geral. Eram ambientes bastante hostis. Então a Maria Montessori conheceu melhor essas clínicas psiquiátricas e começou a trabalhar com as crianças, junto com o Dr. Giuseppe Montesano, que era quem liderava essas clínicas psiquiátricas. Só que ela percebeu que essas crianças estavam sendo subjugadas, essas crianças não tinham condições de ter qualidade de vida e que muitas dessas crianças não se desenvolviam e não aprendiam, não porque elas tinham alguma deficiência ou algum atraso de desenvolvimento, e sim porque o ambiente que elas estavam inseridas não era apropriado e elas não tinham as oportunidades de desenvolvimento. Então ela começou a trabalhar com essas crianças, oferecer materiais adequados, mobília adequada e inclusive alguns conceitos, algumas coisas que tem no nosso dia a dia hoje para as crianças foi disseminado, foi espalhado, digamos assim, por Maria Montessori. Por mais que algumas coisas tivessem iniciado antes dela, foi disseminado principalmente por ela, pelo método e pelos livros com os conceitos, com os conhecimentos dela. Inclusive a mobília do tamanho da criança, que hoje pra gente é muito comum, que hoje pra gente em qualquer escola de educação infantil tem mesas e cadeiras baixas. Antes da Maria Montessori, isso não acontecia nas salas de aula. Não tinha nem na sala de aula e nem nas casas. Hoje em dia a gente vê cada vez mais as casas adaptadas e preparadas para as crianças. Inclusive é o que eu falo muito aqui nas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube, em todos os vídeos e conteúdos. Eu trago a importância dessa preparação do ambiente. E tudo isso vem justamente do método Montessori, dos conhecimentos da Maria Montessori. Porque a criança que não tem um ambiente preparado, com materiais e mobílias adequadas, ela não tem as mesmas possibilidades de autonomia e assim não tem as mesmas possibilidades de desenvolvimento. Então ela colocou mobílias adequadas para as crianças e começou a perceber nas pequenas coisas, numa sala em que não tinha nada, ela começou a perceber interesses das crianças. E assim ela foi oferecendo materiais
atividades, construindo, inventando materiais e oferecendo para essas crianças. E aos poucos ela foi percebendo que as crianças começaram a se desenvolver muito bem e muito melhor do que o esperado. Algumas pessoas, inclusive, duvidaram do que ela estava fazendo, disseram que ela estava perdendo o tempo dela e que não ia funcionar. Quando duvidaram do que ela estava fazendo, ela se propôs, inclusive, a levar as crianças da clínica e as crianças que ela atendia para um teste que era feito pelas crianças de escolas regulares, escolas tradicionais. Todas as crianças faziam um teste, uma prova, se eu não me engano, para entrar para o primeiro ano, como se fosse o primeiro ano, né? Para entrar para a escola. E ela se propôs a fazer isso, levar as crianças que ela trabalhava para essa prova. E ela disse que as crianças iriam muito bem. A maioria das pessoas duvidou, desacreditou, as pessoas riram dela e disseram que ela estava ficando louca, e no final das contas, as crianças que ela trabalhou, e ela não treinou, ela não forçou, ela não obrigou nenhuma criança a estudar, na verdade, ela aplicou todos os conhecimentos que as outras crianças tinham em casa ou nas escolas regulares, ela aplicou com métodos concretos, com materiais concretos e com atividades que atendiam às necessidades das crianças. E essas crianças foram melhor nesta prova do que as crianças das escolas regulares, para surpresa de todo mundo. E aí é que o método dela, ou o trabalho dela, começou a ser realmente reconhecido, e então ela foi convidada a participar de um projeto, a liderar então uma escola que seria criada para crianças de uma periferia, pais que precisavam trabalhar, que tinham que trabalhar em torno de 18 horas por dia, a maioria desses pais analfabetos, e as crianças não tinham para onde ir. Então foi criada a escola dei Bambini, né, na Itália, e ela começou a trabalhar com essas crianças, começou a oferecer, e ali sim que ela desenvolveu o método, que ela teve tempo e oportunidade para criar o método Montessori. Só que ele não parou ali, ele não terminou ali. Ela estudou as crianças e observou as crianças por mais de 50 anos, e o método se espalhou para o mundo inteiro. Em todos os países do mundo, praticamente, tem escolas montessorianas. Nesse tempo, inclusive, no trabalho dela na escola dei Bambini, ela passou por grandes dificuldades, porque ela pegou uma época muito complicada, falando em termos de política. E aí tentaram fazer coisas no trabalho dela, mexer no trabalho dela e colocar o nome dela. Só que não condizia com o que ela pregava, não condizia com o que ela queria. Então ela pediu que retirassem, inclusive, o nome dela daquele projeto, que aconteceu, criaram outras escolas, ela pediu que retirassem. Só depois que o trabalho dela foi realmente reconhecido, e aí ela começou a ir para outros países levar o método Montessori. Tá, mas então, ok, o método foi criado pela observação dela, foi criado no intuito de ajudar o desenvolvimento das crianças, eu entendi a trajetória dela na medicina, e criar a escola dei Bambini, mas como que ela pôde criar tudo isso, sendo que ela não era professora? Na verdade, ela se formou em medicina, e quando ela começou a trabalhar com as crianças e estudar, aí é que ela procurou o curso de pedagogia, e ela se formou em pedagogia. Então ela dedicou todos os esforços dela, ela aliou os conhecimentos dela da parte da medicina em termos de desenvolvimento físico, cerebral, em a anatomia, o entendimento do corpo humano e tudo mais, e aliou aos estudos de psicólogos, filósofos e pesquisadores que estudavam a infância na época. Porque não foi muito tempo antes dela criar o método que o conceito de infância começou a ser levado em consideração e começaram a olhar para as crianças. Antes a criança não existia, era um mini adulto que devia seguir o adulto e fazer tudo o que o adulto dissesse para fazer. Ela só tinha importância quando ela entrava na vida adulta. Então, um pouquinho antes da Maria Montessori, esse conceito começou a surgir, e ela procurou esses estudos, aliou uma coisa à outra e criou o método Montessori, que ele envolve, então, todos os aspectos de desenvolvimento infantil. Ele não envolve só os conhecimentos de uma escola, matemática, português, biologia, química, física.
né? A gente abrange para esse conhecimento porque o método Montessori, ele abrange hoje em dia até a universidade e inclusive existe Montessori para idosos, porque os materiais, o trabalho feito no método Montessori, a maneira de lidar com as pessoas no geral, é uma maneira respeitosa, é uma maneira que atende às necessidades, seja de qualquer idade, e ajuda no desenvolvimento e na autoeducação. Um dos princípios do método Montessori é a autoeducação. A pessoa, ou no caso a criança, trabalha em si mesma, trabalha pela sua educação, pela sua formação. E aí algumas outras coisas que a gente tem hoje em dia na nossa sociedade, nas escolas, nas nossas casas, e que vem do método Montessori, mas a gente nem percebe, é que além dos móveis, além do ambiente, né, adequado para as crianças, se diminuíram os castigos, os prêmios, a maneira de lidar com a criança, né, a maneira desrespeitosa que acontecia antes, ela foi se transformando e a gente foi aprendendo a lidar de uma maneira mais respeitosa com a criança. A educação baseada no desenvolvimento sensorial, né, então a importância do desenvolvimento sensorial desde muito pequenas, para que ela tenha um desenvolvimento completo em todas as outras áreas também, porque a criança conhece e entende o mundo pelas mãos, pela visão, tudo que ela enxerga, tudo que ela ouve. Então é baseado no desenvolvimento sensorial. E também a importância do movimento na primeira infância. Pois é, muitas pessoas hoje em dia falam a importância do desenvolvimento do movimento, né, no desenvolvimento da criança. As crianças precisam de espaço para movimentação, gastar a energia, ter oportunidades de diferentes movimentos, não só de levantar e sentar, de pular ou correr, né? Então, esse conceito, essa importância do movimento no desenvolvimento da criança começou a ser disseminado muito mais com o método Montessori do que em qualquer outra época da nossa sociedade e por qualquer outro filósofo ou qualquer outra teoria. O uso dos materiais concretos também foi uma descoberta e algo que veio com as ideias de Maria Montessori, com a teoria, com o método de Maria Montessori. O material concreto que vai proporcionar para a criança interagir com ele, com o material, e não depender de outro adulto para ter um aprendizado. Então, por exemplo, como é que acontece numa escola tradicional uma criança que está no primeiro ano? Ela vai ficar em frente a um quadro, né? Ela vai sentar na classe, por mais que a classe seja baixinha do tamanho dela, mas é uma criança na frente da outra ou atrás da outra com um quadro e a professora vai falar sobre os números, sobre as letras, vai ensinar a alfabetizar a criança com trabalhos de exposição, né? A professora vai expor, a criança até vai fazer alguns exercícios de recorte, colagem, mas não é concreto. E quando a criança tem interação com materiais concretos, ela não depende do adulto lá mostrando. O adulto apresenta o material uma vez e a criança vai desenvolvendo, vai aprendendo de forma muito intuitiva, porque o material tem tudo que ele precisa para a criança aprender e desenvolver aquela habilidade. Inclusive, provavelmente você já trabalhou com material dourado, né? Aquele material que é um cubo cheio de quadradinhos, um cubo grande, cheio de quadradinhos, né? De madeira, de MDF. Aí tem a placa, o cubo tem 1000, a placa quadradinha assim, retangular fininha tem 100, aí tem a barrinha com 10 e as unidades. Esse material dourado, que inclusive eu tive acesso na escola lá nos primeiros anos do ensino fundamental, o material dourado ele foi criado por Maria Montessori, é um dos materiais montessorianos que atende esse princípio de material concreto, em que a criança consegue construir, fazer contagens ali de forma visual, tátil. É um material que ela tem, ela sente, ela vê, ela consegue perceber a diferença em estruturas e tamanhos, por exemplo, e assim segue esse princípio todos os materiais montessorianos. A criança tem um contato muito concreto com o material, qualquer material montessoriano. E também com o método Montessori surgiu então a importância, se disseminou a importância das descobertas científicas na área da educação e da pedagogia. Antes existiam pesquisas, algumas poucas estavam começando
para entender a infância, mas só depois do método Montessori é que surgiu a pedagogia científica, que inclusive foi o primeiro nome do método Montessori, né? Porque ela foi baseada na ciência, no entendimento, na observação de longos anos de experimentos, de experiências que tiveram comprovações. E inclusive hoje em dia, até hoje, né? Até pouco tempo atrás, principalmente, mas até hoje ainda existem estudos sendo realizados para entender se o método Montessori realmente é eficaz ou não, para testar a eficácia do método Montessori. E todos esses estudos comprovam todo o benefício do método Montessori. A neurociência cada dia mais traz conceitos que surgiram lá no método Montessori e que comprova a eficácia. Porque tem pessoas que talvez pensam, nossa, o método Montessori não funciona, mas elas nunca pararam para ler o método, nunca pararam para entender o que é e de onde surgiu. Maria Montessori não tirou o método Montessori de uma noite que ela dormiu e sonhou, né? Foram mais de 50 anos estudando, observando, testando de uma forma científica. Como é que acontecem as pesquisas científicas hoje em dia, se não são com testes e resultados, né? E observações. Então a pedagogia criada, o método Montessori foi criado com base científica. E aí então, dali pra frente é que essa importância da ciência na área da educação e da pedagogia que se intensificou. Então o método Montessori, ele foi criado em forma de escola e foi se disseminando para o mundo inteiro porque as casas e as pessoas não tinham conhecimento suficiente nem espaço para oferecer aquilo que era necessário para o desenvolvimento das crianças. Então as crianças eram levadas para as escolas. Cada vez mais foi aumentando, tiveram muitos colaboradores, inclusive o filho da Maria Montessori contribuiu muito para as pesquisas dela, entre outras pessoas que auxiliaram nesse processo, e o método Montessori ele foi crescendo, foi se ampliando. Aqueles conceitos criados lá para as crianças de 3 a 6 anos em torno, né, ou a Maria Montessori também trouxe estudos até a adolescência, mas foi se amplificando, ampliando, e hoje em dia existem escolas montessorianas até o ensino médio e universidades que se baseiam no método Montessori, que trazem a filosofia montessoriana para o trabalho com os alunos, com as formações de universidades. E como eu falei, tem Montessori também para os idosos. Eu fico imaginando como deve ser Montessori para os idosos, né? Porque conforme a gente vai envelhecendo, todas as pessoas idosas precisam de movimento tanto corporal, né, para não atrofiar, quanto cerebral. Então eu fico imaginando se os idosos também trabalham com materiais baseados, né, nos princípios montessorianos, como deve ser. Eu não tenho conhecimento sobre esse Montessori para idosos, mas deve ser muito interessante. Inclusive, muitas pessoas, todo mundo que conhece uma sala montessoriana, diz que devia ter EJA para adultos, né, que todo adulto deveria ter acesso aos materiais montessorianos, porque a gente termina em anos iniciais, né, ensino fundamental, ensino médio, e tem 25, eu tenho 26, as pessoas têm 30, às vezes 40 anos e não aprendem com uma intensidade tão grande quanto com os materiais montessorianos. A gente aprende muito melhor com os materiais montessorianos do que durante todos esses anos, porque eles são concretos, a gente visualiza, sente, experimenta tudo. Então não tem como eu explicar em palavras o que é uma sala de aula Montessori. Só conhecendo para saber. Eu espero sinceramente que você tenha a oportunidade algum dia de conhecer uma sala montessoriana e conhecer os materiais, conhecer todos os detalhes que envolvem o método Montessori, porque é realmente fantástico e não tem como explicar em palavras. Mas de uma forma geral, para a gente entender o método Montessori, ele foi então baseado em observações, certo? E essas observações da Maria Montessori, ela olhava a criança, percebia uma atitude. Por exemplo, a criança está jogando alguma coisa no chão. Então ela começava a perceber alguns padrões, em que momentos essa criança acabava jogando com frequência coisas no chão, quando essa criança se sentia mais calma, e ela começou a experimentar, vou oferecer algum material, vou oferecer alguma atividade, e ela percebia se esses comportamentos diminuíam ou não, e ela foi entendendo então cada necessidade de desenvolvimento motor, as necessidades
emocionais da criança, de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento da linguagem, da leitura e escrita, algumas necessidades que no dia a dia a gente não percebe, como a ordem da criança, uma criança que gosta de tudo organizadinho. Quando alguma coisa sai do lugar, a criança se desestabiliza. Para a maioria das pessoas de uma sociedade normal que não tem o conhecimento sobre desenvolvimento infantil, principalmente sobre desenvolvimento em Montessori, eu não fazia ideia disso antes de Montessori, talvez você não. Se você começar a acompanhar os conteúdos aqui que eu trago o tempo todo sobre esses aspectos, essas áreas de desenvolvimento dentro do método Montessori, talvez você já tenha ouvido falar. Caso contrário, talvez você nunca ouviu falar em desenvolvimento da ordem, em período sensível da ordem. Então a Maria Montessori, ela começou a perceber esses períodos sensíveis, entender a criança de uma forma ampla, completa, integral, né? Então a criança, ela se desenvolve quando a gente aplica todos os conceitos do método Montessori, a gente consegue oferecer para a criança uma educação e um desenvolvimento completo na área emocional, cognitiva, da linguagem, social, será que eu esqueci de alguma? Sensorial, eu já falei, motora, enfim, relações, emoções, como interagir com o outro, como interagir com o ambiente. As crianças aprendem lá na escola conceitos que a gente aprendia fazendo exercício no caderno, como soma, divisão, subtração, escrever corretamente, construir uma palavra, perceber com que letra se escreve ou não, gramática. A biologia, a ciência, a química, tudo isso ela aprende de uma forma concreta e que vai fazer com que ela tenha um aprendizado muito mais eficaz. Então não é só a área sensorial ou a área emocional que a gente pode trabalhar em casa. Nós podemos também trabalhar essas crianças e oferecer atividades e materiais que desenvolvam ela como um todo. É claro que materiais mais específicos não vão ser trabalhados em casa. É muito complicado a gente simplesmente procurar materiais montessorianos e pensar em aplicar, porque eles têm uma maneira correta de fazer, tem um princípio, tem um passo a passo, tem tudo direitinho para que essa aprendizagem seja satisfatória e para que a criança use o material da maneira correta e não da maneira errada, que vai perder totalmente o sentido. Então a gente deixa para a escola o que é da escola, materiais específicos da escola, que as professoras têm uma formação específica para aprender e apresentar, e a gente traz os princípios, os conceitos do método Montessori, da educação com respeito, da educação com firmeza e ao mesmo tempo gentileza, como ajudar a criança a ficar calma, equilibrada, né? Porque uma das maiores surpresas das pessoas quando Maria Montessori começou a criar a escola montessoriana, a Casa de Bambini, é que as crianças que viviam num ambiente hostil, que mal tinham tempo com suas famílias e que as famílias eram analfabetas e mal educadas, digamos assim, as crianças começaram a ter disciplina, a serem exemplo em educação, a trabalharem com concentração, a ficarem calmas, desacelerar. Essa foi a maior surpresa das pessoas. E é isso que a gente pode fazer com as nossas crianças desde o nascimento. A gente pode aplicar os conceitos e as teorias do método Montessori para ajudar no desenvolvimento das nossas crianças, para que elas sigam um desenvolvimento saudável desde o início. Para que não aconteça de entrarem num looping de birras, teimosias e comportamentos que são disfuncionais, que geram transtorno para a criança, geram sofrimento para a criança, porque não são só os adultos que sofrem com as teimosias e as birras e qualquer comportamento difícil, a criança também sofre. E a gente tem como evitar tudo isso quando a gente aplica o método Montessori de uma forma completa. Então, para a gente entender um pouquinho melhor o que é o método Montessori, porque não é só sala de aula, não é só educar com respeito, não é só a maneira de falar. É um todo com materiais, atividades concretas, com ambiente preparado, com as ordens que a criança precisa e com tudo aquilo que ela precisa, com a observação principalmente, né? Se a gente pegar esse princípio principal do método Montessori, que foi desenvolvido em cima disso, da observação, a gente já tá
muito bem e com certeza vai poder oferecer uma educação e um desenvolvimento melhor para as nossas crianças. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Enviem para outras pessoas que não conhecem ainda o método Montessori ou que já ouviram falar, mas não conhecem muito bem. Talvez para as pessoas que têm um certo preconceito com o método Montessori, acham que não funcionam, que acham que não funciona, e para essas pessoas entenderem um pouquinho melhor, porque tem muita coisa por trás que a maioria das pessoas não sabe isso aqui. Então não tem como a gente saber se funciona ou não sem conhecer. Compartilha, curta esse vídeo e eu vejo você na próxima videoaula. Tchau, tchau!